Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui a nossa live. Vou dar 3 minutinhos aí para a gente começar. Boa noite, Oi, Bruno. Boa Eduardo. noite. Tudo bem? Tudo bem, meu Então tá caro? bom. Tudo tranquilo? Estou avisando aqui para as pessoas que a gente vai dar 3 minutinhos aí para começar, para que as pessoas Legal. possam Tá entrar. ótimo. Muito obrigado Eu que por você ter vindo aí, agradeço o viu? teu convite. Espero aí agregar, ter um bate-papo gostoso para o pessoal e para você também. Agradeço também os que estão chegando aí para acompanhar a gente. Estou com bastante expectativa, porque o Eduardo é um Isso. grande cara. Obrigado. Você também. Paulo, boa noite, bem-vindo. Boa Elisa, noite. Marcela, Boa Guilherme, noite, pessoal. Michele. Michele é minha irmã, não vale, não vou dar Boa boa noite, noite, não. Michele. Eu dou boa noite para você. Boa noite. Seja bem-vinda. Dá mais um minutinho só para a gente Boa começar. noite, Guilherme. Ok, passados 3 minutinhos, vamos começar aqui. Hoje eu tenho um grande prazer de receber um amigo. Primeiro me apresentar, né? Meu nome é Bruno Dias, eu sou médico intensivista, sou consultor de experiência do paciente e a gente está começando aqui esse trabalho e estou colocando aqui para vocês algumas lives, sempre com convidados, ou sozinho, ou com convidados que trazem trabalhos que são relevantes para o meio, ok? Hoje eu trago para vocês o Eduardo Valarelli. O Eduardo é um artista plástico, bacharel em artes visuais pela Faculdade Santa Marcelina, fellow pela Isso. Tá Ashoka, acho que é certo. isso, né? Empreendedores sociais, tem especialização em museus de arte pelo MAC da USP e tem uma licenciatura Isso em mesmo. pedagogia, tá certo? Então, esse é o cara que a gente vai trazer. O Eduardo tem muitas e muitas histórias para contar, tanto sobre o que ele vivenciou, quanto sobre o trabalho que ele faz. Eu começo dizendo para você, Eduardo, e para todos os presentes, que eu costumo comparar a comunicação com pacientes e familiares em instituições de saúde com a famosa imagem do iceberg, onde para cima da água você tem aquela pontinha pequena e para baixo aquela imagem enorme com grande parte, a maior parte do iceberg, né? E nessa parte acima da água, a gente encontra o comportamento do paciente. E na parte que está abaixo da água, a gente encontra tudo que motivou
aquele comportamento. Ou seja, eventualmente comportamentos mais agressivos, conflituosos ou mais introvertidos ou qualquer tipo de comportamento, tem motivadores que não estão aparentes e aí a gente coloca angústia, medo, dúvida e tudo que uma pessoa sente ao passar por um momento de grande preocupação e de grande dificuldade. E eu acho que você, no seu livro, é que eu vou adiantar o livro, vou mostrar ele agora mais para o final também. Aqui no livro, é o Caixas Biográficas, grande livro. Aqui no livro, Eduardo, você descreve como poucas vezes eu vi o que se passa na cabeça de um paciente que demonstra aquilo que levou a um determinado tipo de comportamento. Então, eu vou agradecer a sua presença e pedir, se você puder, para comentar a história da sua internação em específico, lá em 1991, que é uma história bastante rica. Eu que Obrigado, agradeço. Eduardo. Para a gente, eu acho que quando a gente passa uma história impactante, né? Para algumas pessoas, essa história impactante pode fazer com que ela nunca queira tocar mais nesse assunto por ser uma experiência impactante. Mas para mim é o contrário. Eu gosto muito de falar desse assunto, dessa experiência minha de hospitalização, porque eu acho que é um alívio, né? E ao mesmo tempo um alento, porque dessa experiência eu consegui tirar é, é, aspectos positivos, né? Que eu vou contar mais para frente. Então, eu acho que sempre depois de uma experiência, né? Nascem as histórias. Então, primeiro nós experimentamos algo, né? E depois de um determinado tempo vem a história, né, que também é relevante em nossas vidas. Para mim, a experiência marcante da minha vida foi essa experiência de hospitalização que o Bruno falou, que aconteceu em 91, ou seja, já faz muito tempo, mas mesmo assim gosto de tocar nesse assunto, porque ela foi inspiradora para mim, ela não foi é, degradante, ela me inspirou, essa experiência de hospitalização. Ah, essa experiência, ela foi traumática, porque nos anos 90 eu tive a oportunidade, né, de me deparar no leito de um hospital, no interior de São Paulo, e entrei com um quadro de cólica renal, um suposto quadro de cólica renal, né, e passei por um médico de pronto-socorro e tomei os medicamentos, fiz os procedimentos de um paciente com quadro renal. Passaram algumas horas depois, já em casa, eu tive, as dores começaram a voltar. Fui num urologista, e esse urologista também acabou achando que era um quadro renal, mas não tinha certeza. Então, solicitou exames e também me encaminhou para um nefrologista. E daí a minha história começou, porque já que os remédios não tinham feito o efeito, né, eu acabei sendo hospitalizado para haver uma investigação maior do que estava acontecendo comigo. E foi uma experiência de 25 dias, né, num quarto de um hospital simples, né, um hospital não tão conhecido, mas era o que eu tinha condições, meus pais tinham condições para assumir, né? E nesse hospital acabei ficando numa enfermaria com mais 3 pacientes, todos eles já de idade avançada, com quadros diferentes do meu, com uma pneumonia recém-curada, um diabético, um outro também com uma pneumonia, eram pessoas de 80, 70 e poucos anos. E só de estar ali, né, dividindo o quarto com outros pacientes, já foi uma experiência desagradável, né? Eu nunca tinha sido hospitalizado e
só de pensar de estar num quarto que eu não conhecia as pessoas, não tinha privacidade, e também tinha que lidar com esse compartilhamento de espaço e de convivência, era uma situação, a princípio, né, é, desconfortável. E daí eu fui passando, foram passando os dias, passava por uma série de exames, uma série de investigações, passei por um nefrologista, como eu falei, fiz os exames relacionados à parte renal e nada foi encontrado, nenhum diagnóstico foi encontrado. Depois, me encaminharam para 2 ortopedistas que me observaram, me examinaram e pensaram em fazer uma punção, né, na parte da região sacro. E daí minha família não aceitou e nem eu aceitei, né? A gente achou que poderia ser um, um diagnóstico ou uma iniciativa muito precoce, né? Uma investigação agressiva muito precoce para ser tão imediatista assim. E daí, para mim, acharam que eu tinha uma pneumonia mal curada, porque naquele mesmo ano também eu tinha tido 2 vezes, em pouco espaço de tempo, uma pneumonia e depois uma broncopneumonia. Acharam prudente chamar o meu pneumologista, achando que poderia ser um vírus incubado de uma pneumonia mal curada. E daí eu passei por um pneumologista que era meu ex-médico. Nada foi encontrado depois de uma investigação, né? Até que eu acabei, depois, passando por um infectologista. Nesses 25 dias, além dessa passagem por vários especialistas, eu comecei a perceber que no, 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 nesse espaço, até então, de tratamento, visto como um espaço de tratamento, um espaço onde as pessoas estão fragilizadas, independente da classe social delas, e independente também se o hospital é público ou privado, o hospital é um ambiente que recebe pessoas vulneráveis e fragilizadas, né? Pessoas que lidam com o desconhecido, porque até então, quando a gente entra num hospital, logo a partir da recepção, passamos pela porta da recepção, eu sempre digo, a gente não sabe por aquilo que nós vamos passar, né? E que experiência vai ser essa, né? Que experiência vai ser essa que nós vamos passar? Que exames vamos fazer? Com quem vamos falar? Como que vai ser a comida? Como que vai ser o tratamento? Como vai ser o atendimento? Como vai ser a forma que eu vou ser cuidado? Infelizmente ou felizmente, eu tive essa experiência de me deparar com um hospital não preparado para o cuidado e um atendimento mais integral para com o paciente. Me deparei com uma equipe extremamente desumanizada. Nos anos 90 não se falava, né, nem se imaginava o termo humanização hospitalar. Né? Os hospitais não tinham esse cuidado e essa atenção, né? E daí, nesses 25 dias, eu acabei tendo que conviver com a hostilidade de alguns profissionais de saúde, com o pessoal da enfermagem, e que me viam somente como doença. E isso me impactou muito, sobretudo numa ocasião em que eu acabei tendo uma crise de diarreia e chamei a enfermagem e nada acontecia. A enfermagem não vinha. Chamava a enfermagem não via. E eu tinha muita dor na região sacro-lombar e tinha uma série de complicações que até então, como eu falei, nenhum dos médicos conseguiram diagnosticar. E daí eu acabei dormindo com essa diarreia. E acabei acordando e quase 3 horas tinham acontecido. Ou seja, eu fiquei 3 horas
sujo de excremento, né, e com aquele cheiro forte de diarreia. Os meus companheiros de enfermaria estavam completamente preocupados comigo por causa dessa falta de atendimento, né? E dessa irritabilidade que eu me encontrava, porque eu garanto para vocês, não tem nada mais hostil e doloroso você ser tratado com falta de dignidade, né? Principalmente no ambiente de saúde, no ambiente de tratamento, no ambiente de cuidado, né? E no ambiente que a pessoa está fragilizada, que ela vai para se cuidar e vai para se tratar até chegar numa cura. Então, me deparei mesmo com um excremento, né? Ou seja, por que estão fazendo isso comigo, né? Por que estão me tratando assim? E eu sabia, obviamente, que os meus companheiros, pelo que eu percebia, observava, também tinham um atendimento áspero, né? Só que eram pessoas idosas, eram pessoas que não questionavam a enfermagem, aceitavam as colocações dos médicos. Então, eu diria que eram pacientes mais passivos, né? E eu, apesar de ser um jovem artista, um jovem professor, eu sempre fui questionador, né? Sobretudo quando envolve as relações humanas. Eu acho que ninguém merece ser destratado ou descuidado e não percebido, né? Que é um outro aspecto que envolve os hospitais, ao meu ver, até hoje. A falta de percepção dos profissionais que ali trabalham, né? É tudo muito ainda mecanizado, com tanta tecnologia, ainda falta o lado mais intensivo da humanidade, do perceber, do olhar. E daí eu acabei tendo uma experiência, dentre essas que eu estou contando, que todo dia eu escutava um apitinho de um aparelho, eu não sei qual aparelho, mas eu tenho o som dele muito claramente, né? O pi, pi. E esse aparelho, ele me incomodava muito, porque eu associava, lógico, com uma pulsação, ele tinha um ritmo constante, e toda vez que os enfermeiros saíam daquele quarto, era um quarto, não era uma enfermaria, era um quarto. Como que eu descobri isso? Mesmo sem poder andar, né? Eu fiquei 5 dias, praticamente 20 no leito mesmo, né? Tudo era feito no leito. Porque os enfermeiros, na hora que iam dar banho em mim, no leito, eles comentavam algumas coisas sobre o paciente do quarto ao lado. E uma das vezes, esses enfermeiros chegaram extremamente estressados, preocupados, né, ao meu lado, para me dar banho. E eu percebi que realmente eles estavam tensos e comentavam, né, que o caso do paciente estava muito grave, de uma maneira muito sutil, mas era possível perceber que realmente alguma coisa acontecia e era algo diferente naquele quarto. Passaram-se alguns dias e aquele barulho ele acabou se encerrando. E daí eu acabei, nesses dias, sendo questionado várias vezes por algumas pessoas da enfermagem o porquê que eu não conseguia tocar o pé no chão e realmente não andar, né? Quer dizer, será que realmente você está com dor? Né? Será que você não está exagerando, né, entre aspas? Então, tudo isso era percebido, né? Eu acho que o paciente, ainda mais na situação de fragilidade, eu acho que os outros sentidos são fortalecidos, né? Então, a gente fica muito mais sensível à percepção, aos comentários, seja de médicos, seja da enfermagem, seja de qualquer profissional da saúde. E isso me incomodava muito, porque eu me sentia como um cara que estivesse fazendo um teatro, que a dor não era tão suficiente para eu não poder realmente firmar os pés no chão e poder ir até o banheiro sozinho ou até a sala de exame e fazer um raio-x. Passaram-se esses dias, né, voltando ao aparelho que eu escutava, esse aparelho não fazia mais barulho. E daí, num belo final de tarde,
de um horário de verão que eu adoro, e eu tenho isso muito... Oi. Eduardo, desculpe, sem querer te interromper, já interrompendo, é porque eu não quero perder a oportunidade. Antes de você chegar na parte que você vai chegar, eu não quero perder a oportunidade de falar algumas Tá, coisinhas em relação ao que você falou. tá, Não vamos perder o fio da tá. meada, não, tá? Desculpa te interromper. É, Pode falar? você se incomoda de falar como terminou aquela situação da evacuação? Verdade. Essa parte... Tem um, tinha uma pessoa muito especial para você lá, né? Se Não, você se incomodar, não tem problema não, nenhum, porque tem não me, muitas não me outras coisas para incomodo de falar. nada. Aliás, esse é um dos impactos da história, né? Porque é, nessa enfermaria, é, quando eu estava sujo de excremento, né, e cheirando fortemente a diarreia, eu comecei a chorar, porque eu me senti realmente rejeitado, né, excluído, não visto, não percebido. E daí um senhor, um dos senhores, que já estava até para ter alta, que se chama Seu Jorge, ele chegou até mim e falou assim, carinhosamente, Eduardo, não, eu sei como você se sente, é, é, nós também somos tratados assim, mas você está muito nervoso. Se você não se importar, eu faço questão de dar banho em você. Eu levo você no banheiro e dou banho em você, para você não ficar assim. Quando ele falou isso, eu fiquei completamente impactado, né? Porque ali eu percebi o humano, né? O humano que falta nos hospitais, né? A generosidade, a bondade e a percepção de enxergar e conseguir olhar para o outro, que é uma coisa também muito escassas na nossa sociedade contemporânea, independente da área, ao meu ver. E daí o seu Jorge acabou também fragilizado, né, porque estava recém, quase curado de uma pneumonia forte, e o seu Jorge, com seus 80 anos, junto com um dos companheiros, me tiraram da cama, né, me puseram ele foi no corredor, pegou uma cadeira de roda por conta própria, e me levou num banheiro em frente à nossa enfermaria, né, e ali naquele banheiro apertado, que não era um banheiro de pacientes, ele acabou arregaçando as mangas do seu pijama e dando um banho em mim, né, um confortável banho para me livrar daquele excremento. Essa foi uma das lições, né, e de aprendizado mais belas que eu tive na minha vida. Eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim, né? Ou seja, eu acho que ele acabou se colocando no lugar do outro, né? Se permitindo fazer parte e colaborar na história do outro, né? Na experiência do outro. Dali, seu Jorge me tirou, me levou e me colocou na cama junto com outro companheiro, e ali eu consegui me acalmar. Até que então chega um enfermeiro e eu fico extremamente rebelde, né? Não tenho vergonha alguma de falar isso, né? Porque eu também sou humano. E eu questionei, assim, agitado, por que que ele não tinha atendido. E ele virou para mim e falou assim, você pensa que você é o único paciente que nós temos no hospital? Você é um paciente como qualquer outro aqui. Então, eu não ia atender você e você ia ter que esperar assim como os outros esperam. E daí o seu Jorge acabou falando, assumindo que ele tinha assumido a responsabilidade, porque ele também acabou levando uma bronca do enfermeiro, rispidamente, né? O porquê que ele tinha tomado essa iniciativa de dar banho em mim. E o seu Jorge falou, eu assumo minha responsabilidade, por causa do estado dele, que é um estado praticamente desumano, que não daria para esperar. Então, foi uma experiência marcante que eu conto também com mais detalhes no livro, né? E fala, Bruno, E, pode e falar.
Por favor, Não, tá, termina. eu ia só falar do quarto. Pode ser? Tá. Ah, tá Você bom, pode? pode falar, pode falar. Pode, pode. É que eu quero puxar um Tá, gancho dessa pode situação para interromper outra. qualquer hora, tá? De boa. Ah, Tá nesse ótimo. quarto, que até então eu falei que tinha esse aparelho, né, que apitava o tempo inteiro, ele ficou silencioso. E até então, né, nessa época, eu já estava conseguindo levantar e sentar na cadeira de roda e ser levado para um outro banheiro, era um hospital muito velho, muito antigo, né? E daí o enfermeiro me levava para dar banho. E daí, num desses percursos, eu olhei para o quarto e vi que a porta estava aberta, o colchão virado, o quarto não tinha ninguém mais. Fui colocado no leito da enfermaria, nessa época eu já estava sozinho, porque todos os 3 pacientes já tinham alta, então a solidão era maior, e a solidão fica muito, tudo piora no final da tarde no hospital, ao meu ver, né? Após as 5, tudo fica muito, muito silencioso. E à noite chegando, as coisas vão se complicando. Chega uma enfermeira e fala, olha, Eduardo, eu vou transferir você para um outro quarto, que você vai ter mais privacidade, você vai ficar mais confortável, e vamos lá? Eu venho te pegar daqui uns 5 minutos. Realmente, eu cheguei no quarto, ela me pegou, levou no quarto. O quarto era como se fosse um quarto particular de um hospital simples, mais uma cama, tinha até telefone, tinha um banheiro privado, e eu inocentemente achava que era uma oportunidade de ter um atendimento melhor, né, de ter mais conforto, mais privacidade, principalmente isso. E chegou a noite e ela bateram na porta, era a mesma enfermeira, só que ela estava completamente paramentada, de gorro, de luvas e máscara, trouxe uma caixinha de materiais descartáveis para material contaminado. E quando eu vi ela, eu achei muito estranho esse procedimento, né? Porque eu até então tinha sido comunicado de nada, somente da transferência do quarto. E daí eu comecei a ficar com taquicardia, assim, fiquei preocupado, muito preocupado, e não hesitei e perguntei para ela. Eu falei, por que você está com essas coisas, né? Ela falou assim, eu estou com essas coisas porque é um procedimento nosso e não é nada demais. E eu fiquei tranquilo. Até então eu tinha pedido para os meus pais que davam as coisas pela janela do quarto, porque a visita naquela época eram só 2 vezes por semana e a visita era compartilhada, 20 minutos para cada paciente. Então eu via os meus pais na quinta e no domingo. E daí meus pais trouxeram alguns materiais de arte. Fala como é que seus pais Os chegaram meus no pais, hospital. principalmente meu pai, né? Ele, toda vez que o segurança, era um hospital térreo, né? A ala que eu ficava era térrea, e toda vez que um segurança dava uma volta do outro lado do hospital, o meu pai subia num pequeno acesso da parede, né? Que ele podia apoiar o pé, e ele subia ali, se pendurava na grade da janela da enfermaria, do meu quarto, e ali ele trazia notícias da minha mãe, ele perguntava como que eu estava, se eu estava passando fome, se eu precisava de algum material. E aquela imagem me emocionava muito, porque eu via o meu pai fazendo um papel de anjo, né? E sofrendo muito com aquilo, apesar de se mantendo firme, né? Entre aspas. Foi um gesto de amor imenso, né? Que ele deu para mim naquele momento. E, e daí o meu pai acabava. Fala, Eu vou, desculpa, eu vou te interromper porque eu acho que eu tenho uma fica à observação muito vontade, Bruno. importante a fazer. Só falando aqui o que as pessoas falaram, a Carol falou que triste há algum tempo atrás. O Rafael falou que falta cuidado centrado na pessoa e faltava. É importante a gente lembrar que esse é um Sim, contexto de 1991. Os hospitais avançaram nesse meio tempo, mas muito longe do que nós precisamos que eles avancem.
É, e é muito interessante ver uma coisa. As regras rígidas, de certa forma, e o não cumprimento de funções básicas necessárias dentro de um hospital, ou seja, limpar um paciente em tempo adequado, permitir que familiares estejam do lado e na experiência do paciente a gente quer algo a mais, né? A gente quer que eles sejam parceiros no cuidado. Então, quando você não permite isso, trancafia, cria regras rígidas, você de certa forma joga os acompanhantes numa situação difícil, os familiares e entes queridos, você joga eles numa situação difícil, onde eles precisam tentar burlar as regras do local para que exista o um mínimo de acolhimento, empatia e o um mínimo de consideração com o ser humano. E você deu dois exemplos muito ilustrativos disso. Depois de estar 3 horas evacuado e ter dormido banhado em fezes, eu quero pedir que cada um se imagine banhado em fezes durante 10 minutos, onde 10 minutos parecem 10 horas, vocês imaginam 3 horas, e ao mesmo tempo você ter uma visita que é por 20 minutos, 2 vezes por semana, isso não é suficiente. Não é suficiente, ponto. Não há dúvida disso. E daí, de certa forma, você meio que obriga quem deveria estar do seu lado a maior parte do tempo a tentar burlar a segurança e se arriscar se pendurando na janela. Então, assim, eu quero acreditar que essas situações desse tipo não existam mais, mas ainda existem situações que são muito aquém do que a gente deseja, né? Eu acho que é importante falar isso, porque a gente precisa de fato elevar os acompanhantes, pacientes, familiares como parceiros do cuidado mesmo, assim como foi esse seu Jorge, se não me engano, que estava perto de você, se tornou um amigo e que ele fez esse papel, né? E daí vem a grande contradição da coisa. E é importante a gente colocar isso, porque de uma maneira geral, é, os, os, os profissionais de saúde eles não fazem isso por mal, eles não fazem isso com más intenções, eles fazem isso porque existem ordens de priorização e por N outros motivos. Burnout, sobrecarga de trabalho, estão em dias ruins, não foram treinados para isso, não foram educados para isso, não têm essa sensibilidade. Alguns que têm vão perdendo essa sensibilidade ao longo do tempo. Então, de forma geral, eu particularmente, e é de verdade isso, eu jamais, estou na área da saúde desde 2001, de 2001 para cá, eu jamais vi um profissional de saúde que saísse e se levantasse da sua casa com o intuito de fazer mal para um paciente. Eu nunca percebi isso em nenhum deles. Mas o comportamental falha e a percepção de determinadas coisas como prioridade falha bastante. Tá? Desculpa Não, ter te tranquilo. interrompido de novo, mas acho que é importante a gente colocar Fica à determinadas vontade. coisas. Você falou, por exemplo, que a equipe estava tensa e que tinha Uhum. outras prioridades. É possível mesmo. É possível que houvesse algum tipo de situação crítica que demandasse alguma emergência, alguma ação emergente. De qualquer maneira, não dá para se conceber que alguém fique 3 horas evacuado e Uhum. banhado em fezes, enfim. Queria colocar isso. Você estava, enquanto você foi para o quarto, e a enfermeira já Isso. paramentada te comunicou. Daí, essa enfermeira me comunicou que era um procedimento normal, né? Não entrou em detalhes, também falou rapidamente, se saiu do quarto. E eu fiquei tranquilo, porque eu estava num quarto, estava num outro ambiente, numa atmosfera mais acolhedora. Eu estava com os meus materiais artísticos, que até então meu pai tinha dado para mim. E daí eu comecei a perceber que eu tinha a minha grande parceira, né? Que é a arte. Com os materiais artísticos, eu vi uma possibilidade nova dentro do hospital, né? Poxa, eu posso trabalhar, eu posso desenhar, eu posso escrever algum texto. Eu tenho algo aqui, que é a arte. A arte vai ser minha parceira
nesses dias ou últimos dias de tratamento, né? Que eu não sabia o desfecho disso. E daí eu fiquei tranquilo nesse dia, até um determinado momento, pintando, desenhando, escrevendo. E quando já era meio tarde da noite, quase meia-noite, eu acabei, me veio um insight, assim, né? Porque eu estava muito encucado com a questão é, dos paramentos da enfermeira, né? Eu falei, por que antes ela não entrava assim, né? E agora ela está entrando. E daí me veio um insight louco. Eu falei, gente, será que eu estou com alguma doença que contamina, né? E eu acabei descobrindo, pelos enfermeiros, que tratavam também o paciente daquele quarto, que aquele quarto era o único quarto do hospital que recebia pacientes com HIV/AIDS. Isso foi, assim, surreal para mim. E eu, na hora, imediatamente, eu vi a possibilidade, por mais que eu tivesse com a minha consciência tranquila, eu via a possibilidade de ser um potencial paciente com HIV/AIDS, né? Porque ali era um quarto para receber esses pacientes. E passou na minha mente diversas questões do meu passado, com quem eu saí, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, enfim, fiquei em pânico, né? Solitariamente em pânico, né? Não tinha com quem falar, ou seja, eu me coloquei numa situação de uma outra pessoa que eu pudesse estar com a possibilidade de estar com HIV/AIDS, mesmo estando com a minha consciência tranquila. Então foi uma outra interrogação que surgiu para mim, né? Um outro medo, dentre outros que eu tinha no hospital. E eu chorei muito, chamei o mesmo enfermeiro, que era o plantonista da noite, o que me deixou com a suja de diarreia, e ele estava mais tranquilo, e eu falei para ele, eu falei, olha, eu gostaria que você pedisse para o médico, né, ligasse para o meu médico, alguma coisa assim, para conseguir um relaxante, eu estou muito tenso, não consigo dormir, já é tarde. E ele virou para mim que não era o momento, que ele não ia incomodar o médico, que isso era uma coisa que eu devia ter visto antes. Enfim, acabei sossegando, né, para não comprar briga meia-noite, 1 hora da manhã, e acabei tendo uma noite terrível de pesadelos, sem dormir, a não ser pensando nessa questão. No dia seguinte, a primeira coisa que a enfermeira, ao chegar, eu perguntei, foi isso, questionei ela, né, uma outra enfermeira, e daí ela falou, olha, o médico vai responder isso para você, vai explicar, e daí eu já estava passando para um médico infectologista, que chegou no quarto, e fez todas aquelas perguntas padrões, né, padrão de se eu tinha essa relação promíscua, se eu usava droga, enfim, todos esses questionamentos para tentar chegar a um diagnóstico, né, uma possibilidade de diagnóstico. Naquele tempo também, os exames HIV/AIDS, eles demoravam muito, demoravam 20 dias, e passaram 2, 3 dias, eu acabei saindo do hospital sem diagnóstico, fui para casa dos meus pais, né? E saindo da casa dos meus pais, eu fiquei com a mesma dor, muito mais leve na região sacra, durante meses me perseguindo, né? E já em São Paulo, todas as vezes que eu passava no... Eu perdi, você falou da maneira, desculpa, eu perdi, você falou da maneira como o médico te comunicou, o médico Sim, infectologista? fazendo os questionamentos, né, fazendo perguntas íntimas sobre a questão se eu tinha era usuário de drogas, se eu tinha uma vida promíscua, né, e isso foi muito árido para mim também, porque as perguntas foram feitas de uma maneira muito árida, né, sem preparo, né, então... Essas perguntas são padrão, né? São perguntas normais que são necessárias fazer mesmo, só para esclarecer. A questão não é
o que você fala, Isso, né? mas É a assim, forma, né? elas são padrão, mas eu acho que elas têm que, cada vez mais, né, eu acho que o profissional de saúde ele tem que saber colocá-las, né, mesmo sendo padrão. Eu acho que tem formas de colocar isso. Mas para mim era para mim era Isso é mais o essencial. fator, né, de, de da forma de tratar, né? E daí tive alta do hospital, essa alta foi no dia seguinte, inesperadamente. Fui seguir minha vida, fui para São Paulo, e daí eu lembrava da minha internação praticamente todos os dias quando eu passava na frente de qualquer hospital próximo da minha casa, né? Na época eu morava perto do HC, do Hospital das Clínicas, né, que é um grande complexo hospitalar, no bairro de Pinheiros, e era impossível não passar e olhar aquelas janelas à noite com aquela luz escura de hospital, né? Pelo menos hospital público, e eu imaginava o que esses pacientes estão passando aí, né? Como será que eles estão, né? O que eles fazem? O que eles pensam? Será que eles estão que nem eu fiquei? Será que eles pensam coisas? Como eles estão sendo tratados, né? E basicamente foi isso, né? E E daí aí vem a vem a virada, virada, né? né? A virada foi nasceu de um processo de criação. Toda essa experiência de hospitalização, ela acabou deixando uma marca, eu sempre brinco, né? Essa experiência de hospitalização, ela deixou um código de barras muito grande em mim, né? Que eu tenho até hoje. E, e daí eu acabei, isso foi em 91, a hospitalização, de 91 até 95, eu tentava e achava que eu tinha esquecido essa experiência de hospitalização, pensava que pedia a Deus que eu nunca mais fosse internado e tudo mais. E daí com o passar do tempo, eu dava aula numa escola como professor de artes e passando um tempo, eu acabei pensando, né? O que eu poderia fazer além de dar aula, né? O que eu poderia unir o meu conhecimento como artista plástico, a minha experiência de ateliê como artista, o que eu poderia fazer, somar para a experiência de outros pacientes. E daí foi um processo de 5 anos de criação que eu comecei a fazer uma pesquisa, visitando algumas casas de apoio com pacientes HIV/AIDS, porque foi um público que eu priorizei, caso essa ideia nova de um projeto com um propósito muito claro de levar o ensino das artes plásticas aos pacientes hospitalizados, fazendo com que eles tivessem acesso à cultura, né? Democratizar um pouco a cultura, ou seja, a questão era, será que um hospital não pode receber um artista, um arte educador, e levar o conhecimento dele, a experiência dele, levar a educação pela arte e acesso à cultura no hospital, mesmo durante o tratamento deles? E daí eu acabei, antes disso acontecer, visitando umas 3 casas de apoio com paciente HIV/AIDS, porque se eu fosse realmente criar esse propósito, a primeira coisa que eu precisava ter clareza era conhecer o meu público, né? Então, como que eu posso criar um projeto se eu não sei a experiência desse público, né? Como que é um paciente, como que é o histórico dele, quais são os medos, né? A origem disso. E daí eu visitei essas casas, eu percebi que eram pacientes muito heterogêneos, com histórias e vidas impactantes também, eram travestis, eram prostitutas, pessoas que utilizavam drogas, e essas casas de apoio recebiam esses pacientes e tratavam deles até eles, em alguns casos, virem a óbito. E daí eu acabei escrevendo um projeto muito claro, muito objetivo, com o propósito de
inserir as artes visuais, né, e fazer com que esses pacientes tivessem acesso à arte, né. Simplesmente isso, nada mais, nada com outras pretensões, sem, sem fazer análise de desenho, interpretações, porque essa não é a minha área, não é a minha formação, não é a minha qualificação. E daí eu fiz o projeto, priorizei um hospital muito grande, que é um centro de referência e tratamento à AIDS em São Paulo, que atende pacientes HIV/AIDS e moléstias infecto-contagiosas, e daí apresentei para o diretor do hospital essa resposta do projeto de aceitar e liberar a minha entrada, demorou alguns meses, e até que eu tive uma resposta em fevereiro de 96, 1996. Na época eu estava sem trabalho, estava sem recolocação no mercado, e daí eu pensei, bom, se eu não acreditar em mim mesmo, quem que vai acreditar? Peguei os meus materiais de ateliê, comprei alguns materiais também, com alguns recursos que eu tinha, coloquei numa sacolinha e fui no hospital o primeiro dia, fui recebido por um médico supervisor na sexta unidade de internação, conversei com esse médico, ele foi um pioneiro, um desbravador, como eu fui, em aceitar a entrada de um artista, né? E uma das coisas que isso em Isso em 96, 96, né? hoje Hoje é muito difícil. isso A que gente você está está falando de falando é muito 1996. importante. Hoje é muito difícil, né? Acho que você pode falar o nome desse hospital, né? Ah, Algo posso positivo, não falar. sei. Não, esse Se hospital você ficar à vontade. é o Está Instituto no livro, de né? Infectologia Emílio Ribas, que é um centro de tratamento e referência à AIDS na América Latina. E foi o primeiro hospital que implantei e que ali eu atuei durante 13 anos. E foi um hospital escola, porque ali eu criei a metodologia, que na época nada havia com esse propósito, né, de arte, educação e cultura para pacientes. E fala Essa dessa metodologia, metodologia. ela nasceu de forma empírica, então eu pesquisava na faculdade de medicina, em várias bibliotecas, e não tinha nada, só tinha referência da grande Inice da Silveira, e, e além dela tinha algumas pessoas que faziam trabalho com foco em interpretação de desenho, análise psicológica de imagens, que não era o meu interesse. O meu propósito era oferecer algo de novo, algo que o paciente não fosse protocolado, não fosse analisado. De análise e protocolos, esse paciente já tem muito nos hospitais. Então, meu propósito sempre foi oferecer, levar um trabalho em que o paciente tivesse oportunidade de ter acesso ao conhecimento e de ele se perceber um potencial para descobrir o seu conhecimento e seu autoconhecimento. E essa metodologia, ela foi nascendo assim, da percepção que eu valorizo tanto, das percepções, sobretudo a visual, né? Batendo na porta do quarto, no começo mal sabia abordar o paciente, na época o hospital era muito carente, não tinha pessoas para sentar comigo e me dar algumas orientações, as básicas que fossem para questões de biossegurança, né, de não se contaminar com as doenças, com tuberculose, meningite. Então, a única coisa que eu entrava era com máscara, né, e muito inseguro, mas muito confiante em ouvir o sim. E daí essa relação, essa metodologia foi sendo construída por muita sensibilidade. Eu acho que a sensibilidade é uma grande aliada da gente também, sabe? Eu acho que sensibilidade a gente também se educa, a gente também desenvolve, né? Tem aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. E daí, com Sem essa dúvida. sensibilidade, eu comecei a me comunicar com esses pacientes, observar o que tinha no quarto desses pacientes, que objetos que tinham, o que esses objetos poderiam dar para mim de informação. Então, se tinha um terço pendurado na cama, né, no leito dele, ou um terço na mesinha ao lado dele, já era uma informação que esse paciente tinha fé, acreditava em alguma coisa, né? Se tinha
algum livro, um livro uma revista de decoração, já era uma informação que esse paciente gostava, de aspectos arquitetônicos, de imagens, de cor, de formas. Tudo isso me alimentava para poder desenvolver uma metodologia que o paciente ficasse à vontade para aceitar ou para recusar. Não era uma imposição. Então, era um convite. E a relação, a abordagem era uma relação de muita transparência, me apresentando como artista plástico, me apresentando como professor de arte, que era um termo mais conhecido para eles, né? Sendo que era um público que predominava com perfil de ensino fundamental na maioria deles. E daí eu me apresentava, explicava muito bem qual era o meu propósito, e timidamente eu ia ouvindo sims, né? Um sims também tendo como acompanhante dos sims muita insegurança, que eu sempre respeitei, porque não é fácil qualquer um de nós, nos depararmos com papel em branco e desenhar alguma coisa. Por que eu falo isso? Porque muitos deles achavam que eu ia dar um caderno de colorir para eles e pronto, já com o desenho, né? E daí eu tinha que explicar, alfabetizar eles, sensibilizá-los, né? Que o que era importante para mim era que eles aprendessem a desenhar e que eu seria um facilitador para isso, né? E o que era importante para mim era a linha dele, era ele descobrir o traço dele. E daí, gradativamente, que eu ia abordando pacientes com diferentes doenças, diferentes também efeitos colaterais das doenças, eu percebia que eu não tinha que planejar nada, como na educação formal. Eu tinha que criar as propostas ao vivo e a cores, né? Eu tinha que ouvir e valorizar a biografia do paciente, a história do paciente, para poder criar uma proposta que pudesse dialogar com a biografia dele, né? Com a história dele. Então, por exemplo... E qual era o efeito que você percebia nos pacientes? Você visitava pacientes internados e propunha um trabalho de artes plásticas, né, de pintura em si, né? E qual o efeito que você percebia nos pacientes e que você percebe nos pacientes após esse trabalho, né, Bela essa pergunta, convivência Bruno. contigo? Um efeito, são vários efeitos, né? Um que eu considero principal, que é um grande diferencial, ao meu ver, é a reversão da passividade do paciente para a atividade. Ou seja, no cenário hospitalar, no ambiente hospitalar, independente se é um hospital 5 estrelas ou um hospital 1 estrela, o que a gente mais vê no hospital é o paciente deitado na cama, na horizontal, né? Ele está olhando para a parede, para o teto, olhando para a televisão, com um olhar catatônico. Quando você passa a oferecer atividades que tem uma metodologia que você inicia um processo que vai desde a sensibilização até a atividade da aula em si, de fazer uma pintura, um desenho, esse paciente, gradativamente, ao dizer sim, ele sai da posição horizontal e passa a sentar no leito, ou algumas vezes, se ele tem condições clínicas, ficar de pé e começa a pintar. Então, o que acontece? Quando ele faz isso, ele está, e à medida que ele produz 1, 2, 3, 40, 50, 60 trabalhos, que são casos reais, né, à medida que eles vão ficando meses internados, esse paciente reverte, esse trabalho consegue reverter um estado de passividade em atividade e produtividade também. Ou seja, o paciente volta à atividade, né, começa a produzir, começa a fazer projetos, né, começa a elaborar projetos visuais entre um dia e outro que eu tenho espaço de tempo, né, de encontros. E daí, ele com essa produtividade dos seus trabalhos plásticos, pinturas, desenhos, aquarelas, ele passava a pendurar esses trabalhos, ele passava a se apropriar e mudar e transformar o quarto dele num espaço mais acolhedor, mais humanizado. Essa não foi uma iniciativa minha.
O fato deles começarem a pendurar nas paredes dos hospitais os trabalhos foi uma iniciativa deles, que eles foram conquistando e me surpreendendo. Porque isso para mim era extremamente importante, e para eles mais ainda. Por quê? Porque quando os trabalhos estão pendurados, além da questão da humanização do espaço deles, eles conseguiam perceber aquilo que eles conseguiram enfrentar, que era o primeiro ato, a primeira pincelada. Eles começam a perceber que eles não são só doença, que eles têm potenciais. E daí, à medida que eles começam a perceber o potencial deles, a estima começa a melhorar. A autopercepção deles começa a ficar mais potente. Então, o trabalho acaba valorizando o lado somente positivo do ser humano, do paciente, né? Não se trabalha a doença. A arte consegue fazer com que ele passe a se autoconhecer, se autoperceber e perceber que tem potencial. E à medida que a estima aumenta, isso depoimentos e pesquisas qualitativas de vários médicos como você, foi constatado que esses pacientes têm uma adesão maior no tratamento, porque eles ficam mais receptíveis aos medicamentos, né? Então, esses são um dos principais, né, efeitos ou indicadores que foi percebido nesses anos todos. Perfeito. A gente está se aproximando de Passa 1 hora de rápido, né? live. Eu queria E passar eu rápido. falo muito. A sua história é realmente muito inspiradora mesmo. Eu queria te pedir, Eduardo, Uhum. para antes da gente fechar, se você puder falar a história real de um paciente, e depois, só para que as pessoas tenham ideia do tamanho do impacto que seu trabalho tem até hoje, de um pouquinho dos números de pacientes atendidos e de hospitais que você passou, e de todo esse trabalho muito, muito interessante. Ó, todo mundo falando muito bom, parabéns, Obrigado. emocionante, ótimo livro. E eu queria fazer um último link aqui também de tudo que você falou, que o paciente menos passivo, ele é um paciente mais Exato. participativo, inclusive no próprio processo de cuidado, e isso faz diferença. Então fala aí pra gente essa história de um paciente. Aqui no livro tem histórias separadas de muitos pacientes, e é muito interessante. Mas diga aí pra gente, Você e um não pouco dos quer números depois. compartilhar isso comigo? Fala você de uma história que te impactou quando você leu o livro. Uou, Te peguei, hein? deixa eu ver aqui. Não, De teve criança, muita história legal. Eu vou pegar a história daquela pessoa que era de um estado, não lembro se era do norte ou do nordeste. Eu acho que era do nordeste, que ela. Não, era do norte. não. Acho que ela era de Manaus, se não me engano. Silvia, E que ela a gostava de. Silvia, essa mesmo. Oi? Silvia, ok. E que ela gostava de pintar Isso. casarões antigos. Ela estava no Hospital de São Paulo, né? E ela gostava de pintar casarões antigos que remetiam ela ao Exato. local de origem. Isso, de certa forma, era uma conexão dela e ela entendeu como uma grande oportunidade isso, esse trabalho, e ao longo do tempo ela foi mudando a característica de uma característica de pintura física para uma pintura mais abstrata e que envolvia espiritualidade. E daí você começa a compreender também, porque de certa forma isso é colocar para fora aquilo que está dentro da mente, né? A mudança do perfil de pensamento daquele paciente ao longo do tempo de Não, internação. cara, Complementa aí, te que coloquei numa essa fria foi aqui, muito mas legal. era mais para você citar o nome, mas você me ajudou muito, melhor ainda. Ah, Essa a história foi muito boa, Silvia, cara. ela era, só para complementar, ela era uma paciente que fazia tratamento de câncer, né? E ela realmente começou a relatar a biografia dela
para mim, que eram essas histórias da cidade de Manaus, né? E dos casarões, como o Bruno falou. Então, antes dela começar a desenhar os casarões, ela começou a pegar a origem, né, das casas ribeirinhas, ao lado do rio. E daí ela começou, foi o primeiro trabalho dela que ela começou a fazer comigo, né? Ela não sabia desenhar, ela não sabia misturar as cores, que a gente chama em artes plásticas fazer cores, construir cores, né? E ela começou a evoluir para um trabalho que começou de um figurativo bem primário, bem básico, mas de muito potencial, né? A gente percebe quando o paciente tem potencial, quando ele avança o sinal, né? E à medida que ela foi pintando essas casas ribeirinhas, é, é, eu fui apresentando um artista para ela da história da arte, que eu gosto de unir, para potencializar o conhecimento do paciente, para agregar, que foi Alfredo Volpi, né, que é o grande artista das bandeirinhas, mas que antes das bandeirinhas pintava casarões. E daí eu levei para ela alguns livros do Volpi e ela escolheu uma pintura dele, de um casarão, e nós fizemos um exercício de observação, dela olhar o casarão do Volpe e tentar se aproximar o mais próximo da imagem, né? Chegar o mais próximo da cor, como um exercício de aprendizagem mesmo, de técnica e tudo mais. E depois, como o Bruno falou, ela teve uma ruptura dessa fase figurativa e ela começou a fazer figuras geométricas, curvilíneas, que ela começou a denominar como fortalezas, né? Então, lógico que todo trabalho de arte ele carrega simbologia, né? Ele tem significados, e daí ela acabou participando de uma grande exposição, que foi a primeira que eu fiz, que é a segunda parte do trabalho, né? Se o paciente é estimulado a fazer, a segunda parte é fazer exposições para divulgar e promover um diálogo dos pacientes com as pessoas, os colaboradores dos hospitais e visitantes, familiares. Em relação aos números, a gente acabou chegando, né? Durante 4 anos eu trabalhei em 4 hospitais sozinho, e já era uma loucura. E nesses 4 anos eu fui aprimorando a metodologia que eu comecei no Hospital Emílio Ribas. Porque eram públicos diferentes, doenças diferentes. Comecei a trabalhar também em UTI, que era uma coisa muito rara na época. E daí, de 4 hospitais, em 97, 98, no decorrer desses 25 anos, nós chegamos a atuar em 16 hospitais, né? Grandes hospitais de São Paulo, também cheguei a formar pessoas para multiplicar o projeto no Rio Grande do Norte. E além desse atendimento a pacientes em hospitais, eu comecei a desenvolver palestras, cursos, formações, e também dando aulas em faculdades sobre essa questão da arte e promoção humana, arte e experiência, hoje, né, hoje como falado, experiência do paciente, as possibilidades que a arte promove, né, para as pessoas, e que o hospital pode ser não, é um terreno fértil para o autoconhecimento e conhecimento das pessoas, né? Inclusive para os profissionais da saúde, que agregam muito no trabalho depois que eles passam a compreender o impacto dele. Foram 120 mil atendimentos que a gente realizou, 60 mil pacientes participaram desses 60 25 mil anos, né? Agora pacientes. em abril fazem 26 anos. Foram produzidos por esses pacientes 23 mil trabalhos entre pinturas, aquarelas, fotografias, releituras, murais, fizemos intervenções arquitetônicas no espaço do hospitalar, quando a direção do hospital, a autogestão, tem um olhar sensível, compreende o impacto desses trabalhos, tudo é possível no hospital, desde que haja um respeito mútuo entre as partes, né? E realizamos 35 exposições
não só em hospitais, mas em espaços públicos, para que a grande massa também tenha acesso, né? Então fizemos exposições em metrôs, em espaços culturais, para que a grande massa, além do público hospitalar, interno dos hospitais, vissem o que as pessoas, diante de uma situação de fragilidade, elas também podem fazer e como que a arte transforma a vida das pessoas, que foi o meu caso, né? De uma experiência da dor, eu criei um projeto de artes para colorir e transformar a vida dessas pessoas. Acho que é isso, né? Perfeito, Eduardo. Bom, eu queria dizer que eu realmente acredito demais no trabalho com arte dentro de instituições de saúde, não é só em um hospital, é home care, é o paciente que precisa de reabilitação, é o paciente demenciado, são muitos pacientes, a arte faz bem para qualquer ser humano, e isso inclui os pacientes internados, não tem por que não excluir, você é a prova disso. Esses números são muito, muito, muito expressivos e espetaculares. Eu queria dizer que as instituições podem e devem abraçar esse tipo de trabalho. Eu queria dizer que os colaboradores bem cuidados Com cuidam certeza. melhor dos pacientes também, e as instituições podem e devem cuidar melhor dos seus colaboradores e a arte pode ser um meio para isso. E para finalizar, Eduardo, eu não sei se você quer falar Eu mais só alguma quero, coisa? para finalizar, rapidamente, que a pandemia foi um impacto para a gente, né, como para todas as pessoas, e que agora nós estamos, assim, com disponibilidade para a gente implantar esse serviço em novos hospitais, né? Então, caso haja alguma pessoa interessada, pode entrar no site artefazvoar, né, .com.br, tem um contato ali, ou mesmo para conhecer mais a proposta, uma apresentação sem compromisso, que eu acho que é importante. Perfeito. Depois você me passa o endereço para Bom, adquirir o livro também. O livro chama-se Caixas Biográficas, vou colocar ele aqui. O livro é bom demais, facílimo de ler, pode ser lido por absolutamente qualquer pessoa. E para terminar, eu queria dizer que, de verdade, Eduardo, eu admiro muito quem começa a escrever a página em branco, quando ela ainda não foi escrita por ninguém, ou quando ela ainda foi escrita por pouquíssimas pessoas, sem referência, sem medo, enfrentando uma resistência enorme e tendo a coragem de pisar onde ainda não foi pisado. Um muito grande obrigado abraço para pelas você, meu palavras, amigo. Bruno. Obrigado pelas pessoas presentes aí. E estamos que estamos É juntos aí. isso. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado você pelo convite. Michele está te dando parabéns também, por ter ressignificado a vivência negativa e ter contribuído e feito disso algo positivo. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram aí. E é isso, a gente vai postar depois essa live e os cortes e Legal, Bruno. colocar o link do livro. Um Obrigado. grande abraço a Continua com todos as aí. lives aí. Sucesso. Boa noite, Obrigado. Boa Eduardo. noite. Valeu. Valeu.